em Lucas, Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 23, a partir do versículo de número 33, nos diz assim: aqui todos nós sabemos que Jesus já tinha sido preso, já tinha sofrido, já tinha sido chicoteado, já colocaram uma coroa de espinho, já tinha sido julgado, condenado, e agora ele estava pregado naquela cruz, prestes a morrer. Ou melhor dizendo, eu prefiro dizer, prestes a entregar a sua vida. Eu sei que todos nós falamos que Jesus morreu na cruz. Eu prefiro dizer que Jesus entregou a sua vida naquela cruz. Ou seria errado dizer que Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, que algum ser humano teria a capacidade de matar o Filho de Deus? Seria errado dizer isso? Ou seria correto dizer: quem poderia matar o próprio Filho de Deus? Ninguém tem essa capacidade. Por isso, quando ele desfaleceu e naquele momento a vida saiu dele por algum tempo, eu prefiro dizer que ele entregou a sua vida. Ele mesmo diz: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Ele fala: a ti eu entrego. Amém? Então vamos ler o texto para nós entendermos o contexto do que nós estamos falando. E diz assim: e quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os principais zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre para ele beber, e dizendo: se tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas, que estava escrito: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti e a mim mesmo, e a nós mesmos. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Em outras palavras, estava à beira da morte, porque cruz era castigo de morte. E dizendo: tu está prestes a morrer, e nem nesta hora você teme a Deus? E nós, na verdade, ele novamente dizendo, com justiça, ou seja, é justo que estejamos aqui, porque somos salteadores, somos perversos, somos malfeitores, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então analisem comigo agora por um instante. Analisem comigo. Ali, um lugar chamado Montanha ou Pedra da Caveira, que tinha semelhança de uma caveira, e algumas cruzes lá, mas haviam especificamente nesse momento 3 cruzes, aonde o Senhor Jesus no centro, numa cruz pregado, e do lado direito um malfeitor, e do outro lado outro malfeitor,
ou marginal, ou o nome que você queira dar, ladrão, seja o que for, não sei os crimes que eles cometeram, mas de um lado blasfemava contra ele, criticando ele, falando asneira para ele, como dizendo, por exemplo, se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, então salva você e salva nós. E Jesus ficou quieto. E o outro automaticamente falou para ele, não necessariamente do lado esquerdo ou direito, porque a Bíblia não relata isso, mas o outro disse para ele, rapaz, você é doido ou o quê? Nem na hora que você está pregado, está prestes a morrer, você ainda não reconhece Deus como Salvador da sua vida, não reconhece que Deus é Deus. E nesse momento ele disse assim para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, ele se arrependeu naquele momento. E Jesus virou para ele e disse, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O que nós temos que entender nesse momento é a visão do que estava ocorrendo ali. O que eu acho interessante é que, sabendo quem era Jesus, sabendo a finalidade pelo qual Jesus veio para essa terra, o plano de Jesus, o plano de Deus para a vida de Jesus, sabendo que tudo isso, sabendo que Ele era amoroso, que Ele era perdoador, que era benigno, bondoso, falta uma coisa nessa cena. Você consegue imaginar o que é? Imagina você, de um lado, o outro blasfema contra ele, fala mal dele, e Jesus sabe que aquele homem, que se ele não se converter, que ele não se arrepender, que ele vai para o inferno. Mas do outro lado, o outro se arrepende, porque as palavras que saíram não foi somente da boca, ao ponto de Jesus dizer para ele, ainda hoje, em verdade vos digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quer dizer o seguinte, pelo seu arrependimento, você está perdoado e será salvo. Mas não parece que falta algo nessa cena? Algo que nós pudéssemos dar sentido a quem Jesus era, não que nós podemos dar sentido a Jesus em si, porque quem somos nós? Mas como somos seres humanos, nós costumamos a questionar, costumamos às vezes colocar algo onde não deveria estar, costumamos às vezes colocar palavras na boca das pessoas, costumamos muitas vezes colocar pensamento nas cabeças das pessoas, e por que não agora colocar um pensamento na cabeça de Jesus, colocar uma frase em Jesus ou na boca de Jesus, e por que não? Falta alguma coisa? Por que Jesus, eu vou clarear a mente de vocês, por que Jesus não virou para aquele homem que ele já sabia que ia para o inferno? Por que Jesus não falou para ele, rapaz, você não vê que você está errado, cara? Você está aí pregado, questionando, me criticando, me blasfemando. Rapaz, arrependa-te, porque senão você vai para o inferno. Rapaz, olha, o céu é maravilhoso, o inferno é terrível. Lá no céu eu vou cuidar de você, meu pai vai cuidar de você, você vai ser meu irmão. Mas lá no inferno você vai sofrer por uma eternidade. Rapaz, toma jeito, se arrependa. Talvez não faltasse isso. Ainda mais vendo Jesus, um ser, tão maravilhoso, tão amoroso. E por que Jesus não falou nada? Por que Jesus não falou nada? Mas ele virou para o outro e diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas não disse nada para o outro lado. Por quê? O que podemos entender isso? A Bíblia não fala, mas é o que nós podemos entender disso. É o direito de escolha. E naquele momento,
É como se Jesus falasse para o lado esquerdo: você faz a tua escolha. E virasse para o lado direito e dissesse: você faz a tua escolha, um direito seu. O meu Pai te deu este direito de você escolher o que é bom para a tua vida, seja ela neste plano ou na eternidade, ou o que é ruim para a tua vida, seja ela neste plano ou na eternidade. E mesmo estando sofrendo, pregado na cruz, aquele homem não tomou uma sábia decisão, ou seja, duas oportunidades, uma de ir para o inferno e a outra de ir para o céu, mas uma só escolha, uma só decisão a ser tomada. Um tomou a decisão certa e o outro, qual a escolha que ele fez? E se nós voltarmos para a tua vida, talvez você diga assim: ah, pastor, estou bem nas paradas, estou feliz da vida. Por quê, filho? Porque eu já escolhi Jesus. Não vou fazer, não vou agir de uma maneira idiota igual aquele que não aceitou Jesus. Não vou agir de uma maneira irresponsável como aquele que foi para o inferno. Não vou agir de uma maneira inconsequente como aquele outro, mas vou agir sabiamente como aquele que foi para o céu ainda naquele dia, ou seja, para onde o Senhor enviou. Porque às vezes é uma metáfora, ele só quer dizer: você está salvo. Porque se nós dissermos que ele foi para o céu, há contradições na própria palavra de Deus. Então eu não vou dizer que ele foi para o céu, mas ele pode ter ido para o seio de Abraão. Deus é que sabe. Eu não estou aqui para dizer para onde ele foi, eu estou aqui para dizer que ele foi salvo, num lugar ou no outro, esperando ou já lá. Deus é que sabe. E talvez você diga isso, e eu lhe pergunto: tem certeza? Tem certeza que você fez a sua escolha certa? Tem certeza absoluta que se hoje for o dia da tua morte, assim como foi o dia daquele homem que estava ali, a qual o Senhor se agradou dele, tem certeza que hoje você vai para o céu? Tem certeza que as suas escolhas têm sido perfeitas na tua casa, no teu trabalho, na tua vida, na sociedade? Ou será que não? Pastor, eu não vou responder para o senhor que eu não quero passar vergonha, mas aqui dentro do meu íntimo está me dizendo o quanto eu tenho errado, o quanto eu tenho tomado decisão errada, e eu preciso tomar vergonha na cara e passar a tomar a decisão certa, porque o Senhor me chama para as boas decisões, mas o inferno me chama para as más decisões da minha vida. É como eu disse, nesse momento, é um dos maiores exemplos que o Senhor diz que a decisão da tua vida de fazer o que é certo e fazer o que é errado pertence a você. Você decide. Está aí, nas tuas mãos. Nas tuas mãos a decisão de fazer o que é certo e o que é errado. Mas aí há consequências. Para tudo na vida há consequências. A inércia te traz consequência. O que é inércia? Inércia é ficar parado assim com essa coluna. Porque o homem que não se mexe, ele é um pecador. O homem que não se mexe, ele não vence na vida. O homem que não se mexe, ele não ajuda ninguém. O homem que não se mexe, ele não faz o que é certo. Talvez possa, entre outras coisas, não estar fazendo outras coisas erradas, mas também não está fazendo o que é certo. Mas você toma as decisões da vida. E qual a decisão você tem tomado até hoje? Permanece no erro? Permanece na luta? Permanece no problema? Eu acho interessante aquela pessoa que passa por um lugar e toda vez que ela passa por aquele lugar, ela machuca o pé. Fura o pé, um exemplo. Ela fura o pé e volta com o pé machucado para casa. No outro dia, passa pelo mesmo lugar
machuca o pé de novo e volta com o pé machucado para casa. E assim sucessivamente durante a sua vida. Será que nunca passou pela cabeça que está na hora de mudar o caminho? Que está na hora de dar a volta? Sabe o que eu acho interessante? É o exemplo da água. A água, reparem só, a água pode ter uma enchente, pode ser água do rio, pode ser o que for. Ela não discute com as barreiras. Ela não discute com as barreiras. Ela não entra em contenda com as barreiras. Das duas, uma. Ou ela contorna ou passa por cima. Mas nós muitas vezes paramos para discutir com o problema. Paramos para discutir com a barreira. Paramos para discutir com o sofrimento. Ok. Será que não é mais fácil você mudar de vida, mudar o caminho? Será que não é mais fácil você entender que se a vida que você está levando não é boa, está na hora de experimentar uma nova vida, agora uma vida de acerto, uma vida de vitória, uma vida na presença de Deus, uma vida da maneira que Deus quer, porque não há nada que Deus queira para as nossas vidas que nos traga nenhum prejuízo, pastor. Mas se Deus mandar eu pregar em tal lugar e chegar lá eu morrer, glória a Deus, filho, porque mesmo parecendo para você que a morte é algo ruim, para a morte daqueles que estão morrendo em nome de Cristo Jesus, o galardão é infinitamente maior do que aqueles que fazem a obra em vida. Não importa a obra que você faça. Pastor, eu não quero me tornar um mártir. Não, filho, você não vai se tornar um mártir. Você vai se tornar um homem que fez a obra de Deus até o sangue se derramar. É isso que nós temos que escolher para a nossa vida. E às vezes a gente continua dando cabeçada. Eu chego aqui nessa coluna e pá, e abre um buraco aqui, e sangra, e mancha a coluna. Aí parece que a nossa mente, parece que ela é curta. Bastou cicatrizar, bastou parar de doer, que eu venho na coluna novamente e pum, outra pancada. Aí está aí, pastor, se o senhor der umas 3 cabeçadas nessa coluna aí, o senhor é doido. O senhor está agindo meio inconsequente, mas nós fazemos isso diariamente em nossas vidas. Não é assim que acontece? Está na hora de mudar as nossas vidas. Está na hora de tomar decisões, assim como aquele homem do lado ali. Ele pensa bem, analisa comigo. Talvez você diga assim, pastor, ele foi burro, porque numa situação daquela eu tomaria a decisão certa de servir a Jesus, de amar a Jesus, de me arrepender dos meus pecados. Tá, você talvez não esteja naquela decisão, ou naquele momento ali, de preso numa cruz, sabendo que vai morrer, ou hoje, ou amanhã, porque havia mortes que duravam mais do que um dia, e havia morte que era morte mais rápida na cruz, mas todo castigo de cruz era castigo de morte. Mas talvez você não esteja naquela situação. Talvez você tenha mais uma semana de vida, mais um ano de vida, mais 5 anos de vida, e por isso você acha que tem tempo para tomar a decisão amanhã de fazer o que é certo. O profeta falou assim, Senhor, me ensina a contar os meus dias. Isso aqui quer dizer que ele não sabia viver. Que o Senhor nos ensina a viver direito. E talvez você diga assim, eu não vou demorar para a pregação hoje. Hoje vai ser mais rápido. Talvez você diga assim, mas pastor, depois que aceitei Jesus como Senhor e Salvador na minha vida, eu passei a ter mais lutas na minha vida. Isso já aconteceu com você? Pode dizer assim, já. Parece que quanto mais você se achega a Jesus, mais luta aparece. Não é isso? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Porque toda vez que você se torna amigo de Deus, você se torna inimigo de Satanás. E a coisa que eu mais desejo na minha vida é que todo o inferno
fique revoltado e que seja meu maior inimigo neste mundo. Porque se o inferno for o meu maior inimigo, então o meu maior amigo quem é? Jesus Cristo. Não é isso? É como certa vez, eu já contei isso aqui, mas vou relembrar os amados. Certa vez, isso lá atrás, eu já era pastor e me fizeram uma pergunta com uma pegadinha que eu caí. Por isso que hoje eu trago uma pegadinhazinha para te contar a vocês. Mas me fizeram a seguinte pergunta: pastor, o senhor acha terrível cair nas mãos de Satanás? Eu falei, eu acho terrível. Ele falou assim, terrível é cair nas mãos de Deus vivo. Porque se o senhor cair nas mãos de Satanás, Deus vai lá e tira o senhor. Mas se o senhor cair nas mãos do Deus vivo, quem poderá tirar o senhor? E eu, cabeça arremessada para levar uns cascudos de vez em quando. Você tem razão. Aprendi. Porque é verdade, irmãos. A gente precisa entender isso. Mas talvez você diga assim, mas pastor, depois que eu entrei para a igreja, olha, apareceu vários problemas na minha vida, olha, só Deus. Eu vou dizer algo para você e aprende hoje, de uma vez por toda. É melhor que você tenha muitos problemas do que você ser um grande problema para o Senhor. Que você tenha milhares de problemas, melhor que não tenha, mas se não tiver jeito, que você tenha milhares de problemas, mas nunca seja um problema para o Senhor. Porque se você for um problema para o Senhor, o seu destino é o inferno, o seu destino é o sofrimento, o seu destino é a derrota. Mas se você tiver muitos problemas, fé, creia no Senhor e fala, Senhor, se eu estou nele, é porque o Senhor permitiu, mas assim como o Senhor permitiu, eu sei que o Senhor é Deus suficiente para me tirar desses mesmos problemas. Amém. É dessa maneira que nós devemos ver. Porque a vida oferece manjares, né? Todo mundo sabe o que é um manjar, ou pelo menos a maioria, né? Manjar é aquele doce feito com tipo um pudim feito com coco, não é isso, pastor? Tipo um coco e alguns botam umas ameixas por cima, né? E bota aquela calda, é um doce gostoso. E muitas vezes a vida, o mundo, Satanás oferece manjares, e que no momento você só pensa em comer. Só pensa em comer, principalmente se for bonito, né? Porque imagina você chegar na casa de alguém e a pessoa faz assim uma galinha e você vai pegar na janela, pode pegar ali na panela, tem nada a ver janela com panela. Você vai pegar na panela, aí você vai lá, dá aquele frango branco, mergulhado na água, está quase afogando o bicho já morreu, ainda está sendo afogado depois de morto. Aquela com a aparência feia dessa, você, meu Deus do céu, se você puder dizer assim, não estou afinando, fica tudo bem, porque fica uma situação meio constrangedora, eu acho que na maioria das vezes você não vai nem pegar, não é isso? Mas às vezes está gostoso, é a sua aparência. Mas se você chega na casa de alguém e está aquele frango assado, chega, está dourado, bonito, aquelas, sabe, aquela contracoxa assim, aquela coxa bonita que passa suculento. Aí você vai, pega logo uns 4 pedaços, bota no seu prato, aí descobre que está salgado, igual a carne seca, e agora você tem que comer tudo no teu prato. Em outras palavras, nós comemos primeiramente com os olhos. E cuidado, muita gente pensa, e quando eu estou falando isso, eu estou falando de todas as situações imagináveis que o mundo pode oferecer. Porque quando a gente fala assim nessa situação, muita gente pensa assim, pior, tem que ter cuidado, porque às vezes o homem está passando por uma menina bonita e pensa logo nisso.
Ou a mulher está passando e vê um homem bonitão, assim, o pessoal vai bonito, mas está envolvendo tudo, mentira, fofoca, roubo, tudo que você possa imaginar. Tudo que o mundo pode oferecer, laços, traição, tudo que você possa imaginar. Não estou falando traição só de homem para com mulher, mas traição de amigo com amigo, enfim. Mas aí você vê aquilo bonito assim, e eu queria dizer que muitos pensam que Satanás, quando vem atuar na nossa vida, Satanás, quando vem nos atormentar, quando vem nos lançar o laço, puxar a corda, todo mundo pensa, ou mesmo, pelo menos muitos pensam que Satanás vai vir como aquele bichão feião, chifrudão, altão, grandão, com o rabo de não sei quantos metros. Não, meu irmão. Satanás só vai aparecer assim para você no dia que você tiver o dom de visão. Aí você vai ver como que é o plano espiritual. Mas no natural, a coisa parece mais sutil possível. Quando alguém vai te enredar, seja num negócio ilícito, ele oferece vantagens que você às vezes pensa assim: poxa, eu trabalho um ano para ganhar esse dinheiro, ele está me oferecendo uma situação que em um dia eu vou ganhar a mesma coisa que eu ganho em um ano, e às vezes nem ganho um ano, e você vai e entra com vontade. Por quê? Porque a aparência bonita agrada aos olhos e principalmente agrada a ambição. E aí você entra. E quando você entra naquilo, você descobre que há consequências. E a primeira consequência é a separação de você com Deus. Quando você faz algo ilícito, na mesma hora há uma separação. Pastor, mas será que o Espírito ainda não, amado? A palavra do Senhor diz que a luz não se mistura com as trevas. Desde o momento que você bota o pé nas trevas, a luz se afasta na mesma hora. Na realidade, a luz não se afasta, você que sai dela. Você sai da luz e entra nas trevas. E entrou nas trevas, meu irmão, se prepara para as consequências que virão. E não adianta depois de Deus. E Deus vai dizer: você sabia que estava errado. Você sabia que não deveria ter entrado aí. Você sabia. E por que entrou? Por que aceitou? Por que não fez o que era certo? Por quê? Então por que até hoje nós tomamos decisões erradas? Sabe por quê? Eu vou dizer para por quê e nós vamos encerrar a ministração de hoje, não vou me demorar. Sabe por quê? Por causa do grito. Por causa do grito. Você já reparou que às vezes você quer ouvir algo? Às vezes até que dentro da igreja acontece muito isso. Eu estou pregando muitas vezes, você está ouvindo a pregação e passa ali uma carreta ali com um som estridente. Eu sou obrigado a parar, eu parar de falar e você parar de ouvir, para que a carreta passe e eu continuo falando, porque senão você não ouve, porque o som de lá é mais alto do que esse. Então às vezes o grito te torna surdo. O grito faz você deixar de ouvir o que é necessário. E que grito é esse? Que grito é esse? Você tem ouvido muito grito? Tem? Eu sei que você não vai entender, não. Você deveria dizer assim: pastor, bastante. Todo dia eu ouço grito. Sabe que grito é esse? É a tua carne. É a tua carne gritando no seu ouvido, dizendo: vai, faz, compra, vai lá, come, se envereda, bebe, se enche. Aqui, faz isso. E talvez antes de você pensar se aquilo é certo ou errado, a tua carne está ali gritando no seu ouvido: vai, faz. E não dá tempo de você pensar, porque naquela hora você, ao invés de dar ouvido à razão, ao Espírito Santo de Deus, você está dando ouvido à carne. E se você dá ouvido à carne, você passa por prejuízos de qualquer maneira que você possa imaginar, emocional, sentimental, espiritual, financeiro, conforme você tem passado. Conforme cada um de vós tem passado por algum tipo de prejuízo. E nós precisamos
parar de ouvir o grito da carne e ouvir o som suave da razão. Pastor, o som da razão é suave? É. Me faz lembrar daquela passagem, se eu não me engano, me ajuda aí se eu me equivocar, foi Elias, quando ele saiu da caverna e houve um grande terremoto, não foi isso? Ele estava na caverna ainda, né? E não era Deus. Houve um grande vendaval e não era Deus. Depois os montes se racharam e não era Deus. Depois houve uma grande brisa, uma brisa suave, e era Deus falando. Deus nunca vai falar para você: Léa, faça isso, que isso é o certo. Nunca vai falar dessa maneira para você. Ele vai falar assim: Helena, eu já falei para você, meu filho, o que é certo se fazer. Mas a carne, opa! É hora! É o momento de se dar bem! É o momento de agradar a carne, vai ser bom! E aí você esquece que há uma voz suave falando ao teu ouvido, te dizendo: não faça isso, mas você, por alguns momentos, você deixa o grito da carne falar mais alto, e aí você toma uma decisão errada. A Bíblia fala que toda vez que o homem não deu ouvido ao Espírito, ele teve sérias consequências na vida dele. Mas toda vez, não teve uma só vez, toda vez que ele ouviu a voz do Espírito e obedeceu ao Espírito, ele só teve algo bom para a vida dele, só teve vitória. Por isso, amado, o Senhor muitas vezes te convida a você tomar a decisão certa. Eu não estou falando somente em aceitar e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu sei que as coisas que o mundo oferece são muito boas, pelo menos para cá. Eu já bebi muita cerveja. Eu sei o que é uma boa cervejinha gelada. No verão, então, aquela famosa cervejinha gelada, suada, conforme dizem por aí, ou quando o cara puxa assim da geladeira ou do freezer e chega ali com uma certa natinha branquinha assim por fora. Isso no verão, a carne é maravilhosa. Mas naquele momento, você está condenando o teu espírito à morte eterna. Fofoca, para quem gosta, é como mel passando pelos lábios. Mentira, para quem gosta, é como manjar assim entrando pela boca e você saboreando. O problema são as consequências. O que virá depois é quando você come muito, dando um exemplo, além do normal, e começa a passar mal. Mas você não se importou que ia passar mal. Você não se importou de comer muito doce de amendoim, mas comeu foi 1 quilo, mesmo sabendo que depois haja banheiro para te aguentar. Mas você não se importou. O importante é agora, o importante é o sabor, é o que está entrando. O que vai acontecer depois, amanhã é outro dia. E esse outro dia pode ser não somente outro dia, mas pode gerar outro dia, outro mês, outro ano e talvez até o resto da tua vida. Eu não vou nem citar o pior, a eternidade. Então, amados, não pense em momento algum que esta pregação não é para você, para você, para você, para você, para você, para mim. Porque todos nós temos essa razão de pensar e escolher o que é certo.
Se você está passando hoje por uma luta muito grande, a culpa é tua. A culpa é tua. Em algum momento, você deixou algo que estava ao seu redor entrar na tua vida. Mas está na hora de a gente se libertar disso. Está na hora de escolher o que é certo. Está na hora de escolher o caminho errado, o caminho certo. Está na hora de obedecer o Espírito. Está na hora de tomar decisões que vai nos trazer lucro, seja qual for, e não mais prejuízo para a nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé.